Olá, você está no Ideias e Debates. Vamos falar de investimento em ações. Pois é, a taxa básica de juros nesse mês de novembro de 2020 está em 2% ao ano. E aí o investidor que tem que correr mais risco, porque deixar na poupança ou em títulos públicos como o Tesouro Direto não está rendendo muito não. Mas a gente vai entender bem como é que funciona isso, investir em ações, porque as pessoas ficam pensando, pô, se eu quero comprar uma casa, planejar para minha família fazer um estudo, o meu filho, ou eu, daqui 2, 3 anos, será que o investimento em ações dá para fazer isso? Eu vou conversar com representantes da B3, que é a Bolsa de Valores, que vai explicar direitinho para a gente. Primeiro, o Márcio Macedo, que está aqui com a gente, ele é gerente de conteúdos educacionais da B3, ele é formado em economia, tem certificação CFP, né, como planejador financeiro. Muito obrigado pela sua presença, Márcio. Prazer estar aqui com vocês e vamos conversar com o pessoal sobre ações, enfim, Jeremias. Obrigado por me receber. Vai ser bem legal. E quem vai ajudar a gente também é o Arthur Moraes. O Arthur, ele é professor da B3, ele é formado em Direito, também tem pós-graduação em Finanças. Obrigado, Arthur, por nos ajudar aqui com esse tema. Obrigado, Jeremias. Vai ser um prazer. Você já começou falando aí que as pessoas vão ter que correr mais risco, já deve ter um monte de gente assustado. Que risco é esse? A gente explica. Tá bom. Pois é. Você sabe que eu já ouvi falar assim, olha, investir em bolsa de valores é o dinheiro que você tem para perder. Eu acho que não é bem assim. Hoje você vai entender por quê. Mas eu queria começar com o Márcio. Ô, Márcio, o que é B3? Porque eu sou das antigas e, assim, eu sou da Bolsa de Valores de São Paulo, né? Olha só, né? Já fiz matéria lá. Mas hoje mudou tudo, né? Se eu quero investir, eu preciso entender o que é a B3. Legal, não, ótimo. E a sua pergunta é super comum, viu, Jeremias? Na verdade, quando eu falo B3 ou quando eu falo Bolsa de Valores, as pessoas já mentalizam aquela gritaria dos operadores, né, negociando as ações, os contratos, né, aquela confusão, né, que tinha antigamente. E hoje é muito diferente disso, né? Aquele modelo ele evoluiu. E hoje a gente pode dizer que a bolsa é extremamente tecnológica, né? Então, todos os contratos, as negociações são feitas eletronicamente. E aí, como, né, boa tecnologia que vem também um aumento de capacidade de processamento, né? Então, hoje a bolsa consegue processar milhões de negócios por dia, né? Muito diferente do que a gente conhecia antigamente, né? Na época das boletas, enfim. E é interessante falar um pouco da B3, né? A B3 é mais do que a bolsa, né? É mais do que um lugar onde são negociadas as ações, né? A bolsa chega em diversas formas para o investidor, né? Então, através da compra e venda de ações, obviamente, mas tem hoje os fundos imobiliários, as BDRs, que a gente vai falar um pouquinho aqui adiante, né? Contratos de mercadorias, então ainda são negociados boi gordo, soja, milho, café, enfim. Né? E a gente costuma dizer também que na Bolsa, além dessa parte de negociação, nós fazemos também a guarda dos papéis, né, e a liquidação financeira. Entregar o dinheiro para quem vendeu, né, e cobrar quem comprou, enfim. Então, a Bolsa chega de várias formas. Até um ponto que você comentou, eu invisto numa renda fixa, né, num CDB, em uma instituição financeira, em um banco, esse CDB ele é registrado na Bolsa. Então, tem diversos mecanismos aí da Bolsa conectar o investidor aos emissores. Legal. O Arthur, só para ficar bem claro, então, conceitualmente, eu falei, Bolsa de Valores de São Paulo não existe mais. Depois houve uma fusão. Então, hoje, no Brasil, para se investir, logicamente, vai ser por meio de uma corretora, mas passa pela B3. É isso, então? Exatamente. O investidor final, ele chega até a B3 por meio da corretora de valores, que pode ser a do banco dele ou uma corretora independente. Todas elas enviam as ordens de negociação para a B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil. Ela centraliza todos os negócios lá, e como o Márcio explicou bem, ela atua antes, durante e depois do negócio. Né? Então, antes, porque eu, sendo o cliente de uma corretora, eu vou enviar a minha ordem para lá, o meu negócio vai ser executado fisicamente, assim, na própria B3, e depois do negócio, se eu comprei ações de alguém, eu tenho que pagar, tenho que mandar o dinheiro.
e quem me vendeu tem que entregar as ações. E a B3 também vai coordenar tudo isso. Legal. Arthur, continuando com você, eu queria entender o seguinte, porque hoje o cenário do Brasil é de pandemia e, assim, as pessoas precisam entender, assim, o cara trabalha o mês inteiro e a bolsa, ele guarda um dinheirinho, vamos supor que seja R$ 500, né? Aí ele aplica na poupança ou no Tesouro Direto. Pode ser que na poupança passou 12 meses, ele pôs o quinhentão dele lá, pode ser que tenha 498, né, no final aí, porque parece que nem a inflação, muitas vezes, dependendo da taxa básica, ela não se sustenta. Então, eu queria que você explicasse assim, com simplicidade, a Bolsa de Valores é para todo mundo? Eu preciso fazer um planejamento financeiro, enfim. As duas coisas, é para todo mundo e é preciso fazer um planejamento financeiro, tá? Sobre a poupança, só corrigindo, se eu colocar 500 lá, depois de um tempo eu vou ter mais. A poupança não anda para trás, tá? O que acontece em relação à inflação? Digamos que depois de um tempo eu tenha 510, mas a inflação foi mais do que isso. E aí, com 510, eu não consigo comprar o que eu comprava antes. Então, apesar de eu ter tido um ganho, que é chamado de ganho nominal, ele é menor do que o que foi a inflação no período, tá? Mas não tem risco na poupança de eu colocar 500 e tirar 499. Não acontece. Mas sim, eu posso perder da inflação e muitas vezes a poupança perde da inflação. Se me permite, rapidamente, eu falo que a poupança ela foi ótima no passado. Ótima. Na década de 1980. Agora ela é uma tecnologia ultrapassada. Está aí o Tesouro Selic como uma grande alternativa e também os CDBs dos bancos, né? E, bom, para falar em investir em ações, quando a gente fala em ações, a gente está falando de renda variável, que significa dizer, eu vou ser sócio, eu vou participar de uma grande empresa, literalmente ser sócio cada ação é a menor parte de uma empresa. E o que eu vou ter de renda dessas ações? Uma participação no lucro da empresa. Então, quando o lucro aumenta, a renda aumenta, e essa renda, o nome dela é dividendo. Quando o lucro diminui, essa renda diminui. E se não tiver lucro, se a empresa tiver prejuízo, não tem renda. Então, é por isso que a ação é um investimento de renda variável, porque a renda varia conforme o lucro daquela empresa. Além desta renda, tem a questão do preço, que pode valorizar ou desvalorizar. Então, como eu te falei, a bolsa é para todo mundo? Sim, porque eu posso comprar de uma em uma ação de empresa, com qualquer valor dá para investir. Mas, ao mesmo tempo, não é qualquer dinheiro que eu devo levar para o investimento em renda variável. Então, é preciso um planejamento para primeiro ter um dinheiro guardado lá na renda fixa, tá? Mesmo que ela renda pouco, porque o juro caiu, cada uma tem uma função diferente. Na renda fixa, eu conservo o meu patrimônio. Na renda variável, eu busco multiplicar o meu patrimônio, sendo sócio de grandes empresas. Entendi. Ô, Márcio, então isso aqui, pelo que eu estou entendendo, primeiro eu faço aquela minha chamada reserva financeira ali de 6 meses de meu salário, geralmente os educadores falam disso, e aí depois eu já estou com um dinheirinho a mais, então eu posso ir para a Bolsa. É mais ou menos por aí? Sim, é importante, né, a formação dessa reserva de emergência, como o Arthur disse, né, existem imprevistos, e também tem um aspecto muito importante que é saber o perfil de investidor, né? Então, quando eu tenho a propensão a tomar maiores riscos para buscar maiores retornos, né, geralmente as corretoras e os bancos fazem sugestões de percentuais dessa carteira para que o investidor invista em renda variável. Mas, reforçando esse ponto, né, não é necessário grandes volumes para investir em ações, né? Eu consigo entrar comprando um único papel ou, eventualmente, o que a gente chama de ETFs, né, que são os fundos de investimento em bolsa. Eles representam, às vezes, carteiras de ações, né? Então, dezenas de papéis dentro de uma única cota e o investidor consegue acessar esse mercado comprando uma única cota. Um ponto muito interessante aqui, né, de a gente falar, inclusive, desses novos investidores de bolsa, como você falou muito bem no início, né, Jeremias? A gente está na menor taxa de juros básica da história e, obviamente, isso acaba impulsionando o investimento em renda variável, por exemplo. A gente pode dizer que existe uma parcela substancial hoje de investidores com posição em bolsa com valores abaixo de R$ 500, que foi até o exemplo que você deu anteriormente. Então, quebra completamente aquele mito de preciso de muito dinheiro para investir em ações, né? Então tenho que ter lá 10, 20, 100 mil. Não é necessário.
pode começar pouco, né, até mesmo para aprender e para sentir essas movimentações. O Arthur disse muito bem, né, que a renda variável se comporta de uma forma diferente da renda fixa, né, as cotações oscilam mais, mas isso a longo prazo, né, e escolhendo bons papéis, a tendência é que você busque maiores rentabilidades, né? Agora, Arthur, a gente abriu o programa falando da pessoa que tem um planejamento, por exemplo, eu quero colocar meu filho para estudar na faculdade, como os americanos fazem muito, né? Daqui 10 anos, a bolsa serve para isso? Eu quero comprar uma casa? Eu queria que você falasse um pouquinho da questão do investidor, do perfil conservador, moderado e como é que se chama de arrojado, né? E disso também no tempo, né? Se você vai investir em 5 anos, 10 anos, né? Porque o que a gente precisa deixar claro aqui para que o investidor que tenha trabalhou, gastou um pouquinho, conseguiu reunir um pouquinho de dinheiro, saiba investir adequadamente. Bom, bastante coisa para a gente entender. A primeira, que a Bolsa, como o Márcio bem explicou lá no começo, não é um ambiente só de negociações. Então a renda fixa também se relaciona com a Bolsa. E o Tesouro Direto, que é um programa do Tesouro Nacional em parceria com a Bolsa. Então, para essa pergunta específica que você me fez, veja que investimento é mais do que perfil do investidor, também perfil daquele objetivo, daquele investimento que eu quero fazer. É a faculdade do meu filho, no caso da minha filha, tem um tipo de investimento na renda fixa que vai ser bastante indicado. O Tesouro IPCA, por exemplo. Eu posso colocar ações nesse investimento? Aí vai depender do perfil de cada um. Quem for um pouco mais arrojado vai querer ter ações, quem for mais conservador vai preferir ficar só na renda fixa, certo? E lembrar que a gente não é uma coisa só, assim, ninguém é só conservador ou só arrojado. Para cada objetivo, tem alguns que a gente deve ser super conservador, tem outros que a gente deve ter um pouco de arrojo aí, né? Como, por exemplo, pensar em objetivos de mais longo prazo, por que não colocar um pouco de ações no portfólio e entender que o risco que eu estou tomando é de ser sócio das maiores empresas do país, né? Não é um risco qualquer, assim, não é um tudo ou nada, muito pelo contrário. Eu vou me tornar sócio das maiores empresas do país sabendo que a economia passa por seus altos e baixos. No longo prazo, eu posso acreditar que isso tende a me render bons frutos, mas eu não devo colocar tudo em ações. E pouquíssimas pessoas precisam deixar tudo em renda fixa e só conservar o seu patrimônio. Então a palavra-chave é portfólio, né? O conservador ele vai ter mais na renda fixa do que nas ações. O arrojado vai ter uma quantidade maior de ações e fundos imobiliários, por exemplo, que também são investimentos de renda variável, do que na renda fixa. E o nosso perfil, ele vai mudando de acordo com o tempo, com a nossa circunstância de vida. E aí a gente vai fazendo ajustes nessa distribuição. Ou seja, Márcio, a gente está falando assim que é para todo mundo, que é popular, mas pelo que eu estou entendendo, precisa de um certo estudo de planejamento financeiro, né? Porque a pessoa que... Qual a palavra para a pessoa que tem pouco dinheiro, quer investir, mas fala, poxa, quando eu tenho que estudar muito, eu tenho que, depois de aprender sobre esses detalhes, ver qual que é a empresa que eu tenho afinidade, tem a questão se eu vou investir de acordo com os fundamentos da empresa, né? Aí depois eu tenho que aprender vou contratar uma corretora, e depois eu tenho que aprender a mexer no home broker. Muita gente nesse caminho vai desistindo. Quem é que não desiste? E quanto tempo demora mais ou menos para eu aprender tudo isso? É verdade, é um bom ponto, né? Quando a gente começa a pensar em passos, né? Parecem que são muitos e parecem que são muito complexos. Mas eu diria, Jeremias, que hoje em dia, assim, né? Eu comentei no início que a gente evoluiu muito em termos de tecnologia na bolsa, né? A capacidade de processamento das ordens, enfim. Mas também essa evolução ela aconteceu no lado das corretoras, dos bancos, né? Então, hoje um cliente que está querendo começar a investir, né? Você comentou do home broker, que é a ferramenta que geralmente o investidor utiliza para fazer a compra e a venda dos papéis, né? Hoje são ferramentas muito mais tecnológicas, muito mais intuitivas. Hoje você abre a conta numa corretora, geralmente num período muito curto, às vezes em horas você consegue fazer isso, né? Fazendo de um cadastro básico. Então eu diria que essa jornada ela é muito mais amigável,
hoje em dia, e boa parte disso veio com a tecnologia, tá? Mas falando o ponto de vista de aprendizagem, né, e como as pessoas podem iniciar e aprender, enfim, hoje tem muito conteúdo disponível, né, então tem conteúdos em redes sociais, tem conteúdos em plataformas de cursos, enfim, e eu diria que o grande desafio é como você filtra isso e como você um passo a passo, né, então por onde eu começo? Pensando nisso, a B3 investiu em uma plataforma justamente para ajudar os investidores que estão começando, até mesmo para investidores mais avançados. Tá? Nós lançamos o que a gente chama Hub de Educação Financeira, né? Dada a importância dessa área educacional hoje no mercado, a B3 tem isso como foco. E esse hub, ele concentra hoje os melhores conteúdos de educação financeira que nós temos no mercado. De novo, para investidores que estão iniciando, dá perfeitamente para você começar por ali. E nós fizemos o que a gente chama de curadoria, né? Então, trazendo bons conteúdos que já são produzidos, né, por corretoras, bancos, influencers, né, reguladores, a gente trouxe esses conteúdos dentro dessa plataforma e organizamos esses conteúdos para que as pessoas pudessem consumir de forma mais intuitiva. Então, em resumo, hoje é muito simples você começar a estudar sobre o tema, não é necessário fazer um curso profundo, você pode começar com conteúdos mais simplificados. Para dar um exemplo para vocês, nós temos 2 conteúdos mais acessados dentro do Hub. Nós temos um guia de como investir em ações, como o conteúdo mais acessado, é um material que a gente fez na B3 bem passo a passo, né, com uma linguagem bastante acessível. Finanças pessoais também são conteúdos muito procurados. E os cursos, né, Jeremias? Hoje o Hub conta com cerca de 40 cursos, todos 100% gratuitos, de novo, dos mais iniciantes até os mais avançados. Parte desses cursos, inclusive, contam com certificados, né? Para dar um exemplo aqui de temas que nós temos, né? Como economizar para investir, como funciona a Bolsa de Valores, né? Que aprofunda muito mais no funcionamento do mercado, que foi um pouco o que eu comecei a dizer e o Arthur complementou, né? Se eu sou um iniciante no mercado de ações, o que eu devo fazer? Ou se eu já sou mais avançado e quero partir porque a gente chama de derivativos, né? Que são contratos mais complexos, enfim, os mini contratos. Então, nós temos todos esses cursos, inclusive de Tesouro Direto, disponíveis para esse investidor. Tá? Então, aqui a expectativa de trazer mais informação, mas principalmente organizar essas informações de forma que o investidor não perca muito tempo em procurar o que é bom e o que não é, eventualmente, né? Separar. Aqui a gente tem um trabalho já da B3 de organização e curadoria desses materiais. Tá? Então preciso... Outro ponto também... Sim, diga. Pois não. Não, pode falar. Só para complementar aqui, a questão dos formatos. Hoje os formatos são muito variados. Né? Eu consigo aprender como investir em ações ouvindo podcast, ou até mesmo lendo uma apostila digital, ou através de infográficos, e tudo isso a gente concentra dentro dessa plataforma. O Arthur, agora eu preciso falar com o professor, porque assim, eu estou aqui no site da B3 e você que está nos acompanhando o Ideias e Debates, você entra lá em b3.com.br, tem lá educação, ou põe no Google aí B3 Educação, você vai para a página. Então, como o Márcio falou, tem lá o curso de finanças pessoais, tem, acho que é isso que ele falou, né? Tem também como investir na Bolsa de Valores, que aí é o padrão. Mas, o Arthur, eu vi uma palestra esses dias, aquelas palestras TED, né? Os cientistas fizeram uma pesquisa, foram numa empresa e deram 2 opções para a pessoa. Olha, você pode investir em A ou B. O índice foi lá para cima, as pessoas, metade escolheu A, outro pessoal achou B. Tudo. Quando eles deram 10 opções, o pessoal começou a prorrogar. Por quê? Porque eu tenho que pesquisar, eu tenho que estudar. Então eu engaveto em algum lugar e o tempo passa e eu não me mexo. Como é que a gente faz para sair do 0 a 0? Porque eu tenho que estudar tudo isso, e aí depois chega na hora e fala assim, mas tem como é que vocês chamam esses pacotinhos que você já compra? Eu esqueci o nome, assim, em vez de eu investir nessa ação, como chama? ETF. É o ETF, popular ETF.
É um Então, como fundo é que de eu índice, o saio? Márcio já tinha mencionado, inclusive, Legal. e você Uhum. pensar, olha, tudo bem, eu vou ainda estudar, mas eu quero começar a investir antes de estudar. Qual que é a palavra-chave? Diversificação. Então, quando eu Ah, compro um tá. fundo de índice, eu comprei uma cota de fundo que é negociado na bolsa e dentro desse fundo tem uma série de ações lá dentro. Tá? Se Uhum. eu comprar, por exemplo, um fundo que replica o Ibovespa, que é o índice mais conhecido, né, da nossa bolsa, vai ter ali Uhum. cerca de 70 ações. Eu fiz um único Ah, investimento, mas dispersei o meu dinheiro ou diversifiquei o meu dinheiro em 70 ações diferentes. Então aí poxa. eu me libero dessa dificuldade de fazer uma escolha, tá? E é interessante Uhum. a gente precisa lembrar ou aprender que o Ibovespa, ele é uma carteira hipotética, teórica, que a bolsa calcula e divulga todo dia. Sim. Então, o que faz um ETF? Ele copia essa carteira. O que é Uhum. teórico lá no site da B3, o fundo de índice ele pega as mesmas ações, nas mesmas proporções e copia a carteira. Então, o Uhum. resultado de um ETF, por exemplo, que replica o Ibovespa, vai ser o resultado do Ibovespa. Se o Ibovespa subiu Uhum. 1%, os meus investimentos subiram 1% também. Ah, caiu 0,5%, o meu investimento caiu 0,5%. Agora, o Ibovespa ele vai ser atualizado a cada 4 meses. Quais empresas estão lá? As que têm mais negócios, ou seja, as mais líquidas, Uhum. e dentre essas, as que têm maior valor de mercado, aquelas que o mercado entende que valem mais. Bom, esses critérios eles vão mudando ao longo do tempo. E a cada Uhum. 4 meses a B3 revalida isso. Rever quais as ações que têm mais liquidez e maior valor de mercado, e aí algumas entram no índice e outras saem. No caso do Uhum. ETF, a mesma coisa vai acontecer. Umas ações o fundo vai ter posição menor, ou vai até zerar a posição, e novas Uhum. ações vão entrar lá. Então eu consigo investir de uma maneira muito simples, sem precisar ficar acompanhando, porque o próprio mercado vai acompanhar e vai fazer as mudanças ao longo do tempo. Tá? Então, uma maneira E bem interessante de começar é via fundo de índice, que é o popular ETF. então, se eu hoje vou lá, eu vou numa corretora, eu pesquiso a corretora, tem todas as taxas, tem muita coisa que explica aí, você procurar a taxa melhor, escolher a sua corretora. Aí a corretora geralmente ela já tem o seu home broker, né? Que a pessoa vai lá e eu consigo investir no ETF facinho. Tenho que então boto Isso. lá, tá? É simples. ETF é uma sigla em inglês, Jeremias, para Exchange Traded Fund, ou seja, ele é um fundo negociado em bolsa. Essa é uma das grandes Uhum. características dele. Então, qualquer corretora vai ter o ETF para oferecer, justamente porque ele está lá centralizado no negócio na B3 e via qualquer corretora eu consigo acessar e comprar. Então, eu preciso saber só o código de negociação do ETF que eu quero investir. Uhum. Tem diversos, aí tem uns 20 ETFs disponíveis para o investidor. Não, todo mundo conhece o Ibovespa, mas a B3 Uhum. calcula uns 25 índices diferentes, de segmentos diferentes. Uhum. Então, olha que interessante, eu posso comprar um que replica o Ibovespa, mas eu posso comprar um ETF que replica o índice das melhores pagadoras de dividendos, se é isso que eu procuro. Se eu Uhum. sou mais atento às questões de governança e de sociais, né? Já tem um índice que replica as empresas do chamado ISD, né, ou ASG, Uhum. que é o ambiental, o social e a governança. Então, aí não basta só ter liquidez ou ter bastante valor de mercado, para fazer parte do índice, a empresa vai ter que cumprir alguns critérios de sociais, de governança e de preocupação com o meio ambiente. Enfim, tem uma gama bastante extensa de ETFs que o investidor pode procurar para fazer até um portfólio. Ele não precisa escolher um só, ele pode ter um portfólio de ETFs e fazer lá um portfólio que se adeque ao perfil dele. Inclusive, tem ETFs de renda fixa, porque da mesma maneira, Jeremias, quando a gente fala, olha, o Tesouro Direto é uma ótima opção de investimento em renda fixa, quando o investidor entra lá, ele se depara com vários títulos também. E num primeiro Uhum. momento é difícil de escolher. Ele pode fazer isso via ETF de renda fixa e vai ter uma carteira com vários títulos de vencimentos diferentes lá dentro. Legal. Ô, Márcio, quem é leigo vê as notícias, né?
Uhul, agora tem tal empresa que vende eletrodoméstico que está lá em cima, rendeu 1000% nos últimos 10 anos, mas às vezes a gente chega atrasado, porque já rendeu, né? Quando chega no jornal a notícia, a gente que é leigo já está atrasado, né? E o cara que lê mais e entende, ele vai estar adiantado. Eu queria voltar na questão do tempo, né? A gente tem que investir num prazo mínimo, aí, sei lá, de 5 anos, 10 anos, para depois, lógico, depois dessa fase inicial do ETF, como o Arthur explicou, como é que é essa questão no tempo para a gente não ter aborrecimento e poder se planejar melhor? Não, essa é uma excelente pergunta, né? E ela é muito recorrente. As pessoas falam, mas é um bom momento, a ação já subiu, né? Será que eu perdi o momento de investir? E o que eu posso falar assim com muita tranquilidade é que é absolutamente muito difícil de prever esses movimentos de alta, especialmente de ações, né? Especialmente de papéis específicos. Às vezes essas cotações são influenciadas, né, por moedas, ou pela conjuntura econômica, ou pelo resultado da própria empresa, ou até mesmo pelo fluxo de investidores. Então é muito difícil de você prever esses movimentos de alta, né? A recomendação que a gente dá, efetivamente, né, são algumas, né? Primeiro, fazer a diversificação, como o Arthur bem mencionou, né? Então, uma carteira bem diversificada, onde você pode diversificar além das ações, mas setores diferentes, né? Eventualmente, você pode até diversificar os países, né? Hoje, através da B3, você também pode adquirir o que a gente chama de BDRs, que são papéis que representam ações do exterior. Então, ações de tecnologia americanas, por exemplo, Apple, Amazon, estão disponíveis esses recibos para comprar aqui no Brasil através das corretoras, né? Então, você também há uma diversificação em outras moedas, em outras economias, enfim. Então, acho que a diversificação é o primeiro ponto, né? E respondendo com relação ao prazo, né, você não tem um prazo mínimo que você deve manter as ações, mas é importante que você possa dispor de um horizonte de prazo mais longo, né? Caso você pegue um movimento de queda, né, de correções de mercados, ou até uma pandemia como a gente teve, né, numa queda tão expressiva no mundo no mês de março, você tem tempo para buscar uma recuperação, né? Agora, se aquele recurso ele já está comprometido com algum objetivo, fica mais difícil, né? Você acaba tendo que vender num momento de baixa e não necessariamente é um bom negócio, né? Então, acho que ter um horizonte mais longo é importante, né? A diversificação também é muito importante. E o terceiro ponto é saber que é muito difícil de acertar esses movimentos de alta e queda do mercado, né? O melhor é ter disciplina e ter esse horizonte mais longo. Arthur, eu estou vendo aqui no site... Pois não. Se você me permite, aí, antes de você Pois perguntar, lá no começo eu falei, olha, a gente ia explicar a questão do risco. Posso fazer uma comparação? Claro, Agora que a gente já explicou bastante investimento em bolsa, quando eu falei do ETF, eu esqueci até de mencionar que tem ETF do S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então imagina alguém que compre um ETF das maiores empresas do Brasil, das maiores empresas dos Estados Unidos e de alguns outros segmentos aqui do Brasil. Ele alcançou participação em centenas de grandes empresas no Brasil e no mundo. É arriscado investir em ações? Sim, tem seu risco. Agora vamos comparar com algo que pouca gente percebe como dentro do seu portfólio de investimento, que é montar o próprio negócio, ou ser um profissional liberal. O que é mais arriscado? Eu montar uma lanchonete ou ser sócio de centenas de empresas de segmentos muito variados e até de países diferentes? Percebe? E uma das coisas que diminui muito o risco do investimento em ações, além da diversificação, é a questão da liquidez, que é a facilidade de vender. Então, se eu montar o meu negócio, o meu restaurante, a minha lanchonete na esquina, é evidente que eu vou me empenhar ao máximo para que tudo dê certo, porque o negócio seja um sucesso. Mas nem tudo depende de mim, assim como nem tudo depende de mim no mercado de investimentos. Digamos que o meu negócio não deu certo e eu quero vender o meu negócio. Quanto tempo vai demorar? Quanto vão estar dispostos alguém vai estar disposto a pagar por um restaurante com mesas usadas,
com freezers usados, coisas assim. No mercado de ações ou no mercado de ETFs, ainda que eu queira vender com prejuízo, eu vou vender com muita facilidade, 2 dias úteis depois o dinheiro vai estar no meu bolso. Então Sim. existe sim um risco em investir, mas a gente tem que lembrar que o investimento ele não é só aquilo que a gente vê na bolsa. Ser um profissional liberal é um investimento de renda variável que tem seus riscos. Ter um negócio próprio é um investimento de renda variável que tem seus riscos. Ter imóveis para locação também tem seus riscos. O investimento no mercado financeiro ele tem os riscos muito similares, mas diminuídos por questão de transparência, liquidez, que é a facilidade de comprar e vender, e a possibilidade de diversificação. Veja, assim, eu consegui participar de centenas de empresas diferentes, faz com que o risco desse negócio seja muito menor do que ter um próprio negócio, por exemplo. Mas quando eu diluo o meu investimento num pacote aí com 500 empresas, o meu rendimento não vai ser muito médio ou muito baixo, porque a vontade que a gente tem é falar, vou apostar nessa startup aqui e ela vai valorizar 1000%, né? Como é que é isso? Muito médio, sim. Muito baixo, não. Ah, Ele vai tá. ser médio. Se você fizer uma diversificação bem grande, seu resultado vai ser médio. Uhum, E eu pessoalmente considero que estar na média consistentemente é bastante eficiente, é uhum, muito bom no sentido de que eu não vou ter aquela startup que deu 1000%, talvez eu tenha, mas ela é um pedacinho do meu portfólio. Um pedacinho do meu uhum, portfólio, certo? Então aquilo deu 1000%, mas ele era 1% do meu portfólio, enquanto outras estão caindo um pouco e assim por diante. Mas uhum. a resposta para isso é perfil. Qual é o seu perfil? Você quer ir para esse risco maior? Porque, como tudo, para a gente ter uma expectativa de retorno maior, a gente tem que assumir mais risco. Para uma Uhum, startup que dá 1000%, quantas outras quebraram, uhum. certo? Então, É qual é o verdade. nível de risco que te atende? Você quer ir para, olha, eu vou tentar aquela que dá 1000%, sabendo que pode ser que ela quebre, ou eu prefiro estar consistentemente na média ao longo do tempo? Não tem resposta certa ou errada, é questão realmente de perfil de cada um. O que ninguém deveria fazer é se expor ao risco do tudo ou nada. Esse é um risco que não vale a pena. Não vale a pena. Ninguém tem a ganhar com isso, só quem não tem nada. Quem tem um pouco precisa preservar o que tem antes de pensar em multiplicar, tá? E aí a Uhum. diversificação vai ser sempre uma aliada do investidor. Quem tiver Bom, cabeça de então, longo prazo, quer mudar a sua vida no longo prazo, quer ter uma aposentadoria melhor, pensa que este processo é como um campeonato de pontos corridos. Você empata fora de casa e ganha de 1-0 dentro de casa, você vai ser campeão. Consistência uhum. vai ser mais importante do que grandes resultados esporádicos. Muito legal. Ô, Márcio, e essa pergunta para o Arthur também, eu queria falar um pouquinho antes de encerrar dos cursos, porque eu estou aqui, ó, nos cursos tem muita coisa. Se você entrar lá na B3, você vai ver guia do investidor, como funciona uma bolsa, mercado de ações no Brasil. Mas eu queria que vocês dessem uma dica para a gente, assim, também não ficar só na teoria e sair do 0 a 0, Márcio. O Arthur já falou, né? Começa com ETF, né? Se você já fez o seu planejamento financeiro, guardou a sua reservinha lá de 6 meses, tem um dinheirinho, faz o planejamento, vê para que você quer, está muito em dúvida, né? Então, primeiro começa com o ETF e depois você pode estudar mais, aprofundar numa empresa que você gosta, ver os fundamentos, por aí vai, né? Mas fala para mim, Márcio e Arthur, a questão dos cursos, né? Tem essa curadoria, por onde eu começo, enfim. Não, é legal, a sua pergunta é ótima. As pessoas se deparam com o Hub, né, que é o edu.b3.com.br, e tem Uhum, uma infinidade de conteúdos, né? Hoje a gente tem lá quase 400 conteúdos diferentes. Mas eu diria que pensando nisso, né, e como foi uma ferramenta que a gente construiu em conjunto com os investidores, né, com as pessoas físicas, a gente ouviu centenas de pessoas, a gente pensou exatamente nesse menu. Então, quando você clica no menu e tem um Entenda o Mercado, ali o Hub ah, dá recomendações de conteúdos para quem está iniciando. E eu posso dizer aqui, né? Acho que um bom caminho é entender como investir em ações, como investir no Tesouro Direto, esses cursos certificados mais básicos é um excelente ponto de partida, né? E as pessoas podem e devem iniciar por eles, né? uhum, Claro que parte
investidores começam com a parte prática, que é justamente, deixa eu comprar para sentir, para ver como que funciona, deixa eu me cadastrar na corretora, acessar o home broker, comprar um ETF como o Arthur mencionou, funciona também, é super importante. E não inviabiliza o fato de você estudar depois, né? Então, dentro do próprio Hub, nesse menu, né, entenda o mercado, é onde tudo começa, aí depois tem um Invista Melhor, ali ele já traz conteúdos de como analisar as ações, como distinguir, de repente, setores diferentes. Então, ali, o próprio Hub já te traz uma imersão, né, para conteúdos mais profundos. O ponto que eu acho que é a gente reforçar é que existem conteúdos extremamente básicos, né? Assim como a gente aprofunda conteúdos para profissionais de mercado. Então, ali é uma jornada, né? Pode ser divertido, esse é o ponto. Não é uma educação mais tradicional, formal. Ali você tem a flexibilidade de transitar por diferentes tipos de conteúdos, né? E formatos diferentes. Então, eu convido todos a acessarem essa plataforma. Hoje a gente tem 90 mil usuários inscritos, né? E constantemente a maioria online ou presencial? Esses conteúdos eles são 100% online. E nós temos também conteúdos que a gente faz ao vivo, né? E coloca lá nesse modelo online. Eu diria que a pandemia, né? Ela foi muito dura, né? Com a economia em si, mundial, não só no Brasil, mas nesse aspecto catalisou esse tipo de conteúdo. As pessoas estão procurando cada vez mais conteúdos online, conteúdos mais leves, conteúdos mais curtos que vão direto ao ponto. Então, pensando em tudo isso, a gente contemplou nesses cursos, né? Tanto materiais feitos pela B3, como essa organização que eu mencionei, né? Que são combinações de diferentes produtores de conteúdo, corretoras, bancos, influencers, enfim, a gente organiza aquilo e o usuário pode consumir esse conteúdo já organizado pela B3. Serei um consumidor, vou por partes. E se eu tiver dúvida, eu vou perguntar para vocês. Arthur, você tem algum depoimento de algum aluno? Assim, não sei se você dá aula, deve ter vídeos seus lá na B3. E você tem algum depoimento de alguém assim que evoluiu, fala, pô, eu tinha medo e agora eu consegui? Como é que é esse retorno seu, esse feedback? Com certeza, muita gente. Eu quero te dizer o seguinte: aprender sobre investimentos é um negócio apaixonante. No primeiro momento, as pessoas acham que é complicado ver dois especialistas falando, olha, o CDI, o Ibovespa, o Tesouro Direto. Mas se eu fosse passar aí um dia com você na redação, eu viria você conversando com seus colegas e falando, olha, o teleprompter, o GC, o FOCA, a pauta. Eu também não ia entender num primeiro momento termos técnicos que qualquer segmento tem, né? Mas isso não deveria me impedir de aprender. Então não basta começar a se interessar que a gente vai ganhando fluência por esse mundo dos investimentos. Agora, quando a gente começa, mesmo que seja com um pouquinho, é apaixonante, porque você fala, olha, agora eu sou sócio dessa empresa aí, agora eu tenho um pedacinho desse imóvel do shopping que eu frequento, porque eu invisto em fundo imobiliário, entende? E é muito prático, é muito do nosso dia a dia, e aí a gente começa a entender e acreditar, de fato, que é possível formar um patrimônio e ter um futuro melhor com o seu planejamento, incluindo investimentos. Então as pessoas começam assim, achando que, não, isso não é para mim, isso é muito complicado. Não é. Qualquer pessoa é capaz de aprender e logo começa a ensinar. Você me perguntou assim, tem algum depoimento de um aluno seu? Esse é o depoimento que eu mais escuto as pessoas me dizerem. Putz, eu pensava que era complicado, hoje além de investir, eu ensino os meus amigos, eu ensino os meus familiares, e eu incentivo mais pessoas a começarem a investir. Esse é o depoimento padrão de um ex-aluno.
É legal. Não, porque a ignorância sobre o tema, ela pode estar em qualquer área. Eu já vi depoimentos assim Exato. de áreas de advogados, jornalistas, assim que na hora de investir, artistas, por exemplo, às vezes investem na sua carreira, mas chega na hora de saber organizar seu dinheiro, se perdem, né? Enfim. Mas eu fiquei impressionado com alguns números que eu vi fazendo uma pesquisa para essa edição. Por exemplo, nos Estados Unidos, quase 7 pessoas em cada 10, 65%, não sei se ainda é essa a média, investem na Bolsa de Valores, enquanto no Brasil, acho que é menos de 0,5%, não sei se esse número aumentou, né? Isso é mais uma cultura, por que que se dá isso, Márcio? Sem dúvida tem um aspecto cultural, né? Então, se a gente olhar um pouquinho para o nosso passado aqui no Brasil, a gente vê um histórico de taxas de juros bastante altas, né, investimentos em renda fixa ou até mesmo na própria poupança tendo bons retornos, né, comparados com a inflação e comparados com outras economias. Então, mesmo que economias emergentes, a gente tem um histórico de rentabilidade em produtos de renda fixa muito elevado, né? O que mudou recentemente. Comparando, né, fazendo um paralelo aí com os Estados Unidos, eu diria que sim, tem um aspecto cultural bastante evidente. Hoje, para Uhum, você ter uma ideia, a gente tem pouco mais de 3 milhões de pessoas investindo em ações aqui uhum, na Bolsa do Brasil. Né? Obviamente, boa parte disso são pessoas novas, né? São jovens, então mostra ali uma mudança ou uma vinda de uma geração nova para investimentos em renda variável. Eu diria que hoje a gente tem mais ou menos 1,5% da população brasileira investindo em ações. Se a gente fizer uma análise para a população economicamente ativa, esse número deve encostar aí em 3%, um pouco mais do que isso. Né? Fazendo esse paralelo com os Estados Unidos, é o que você falou, né? Tá em torno de 60%. Uma brincadeira que a gente uhum. faz e retrata esse lado cultural quando nasce uma criança na família, né? Os avós geralmente vão lá e falam: eu vou fazer uma poupancinha para o meu neto. Né? Uhum. Então, começa lá um dinheirinho todo mês, né, pensando na compra do carro, ou pensando na faculdade, ou pensando, quando fizer 18 anos aqui, o jovem vai ter um dinheiro que ele pode usar da forma que ele quiser. Nos Estados Unidos é um pouco diferente, eles fazem isso, mas fazem com ações. Né? Então, o investimento nos estudos, né, na faculdade, né, e isso na infância, né, durante a infância, são investidos em renda variável. Né? Então, acho que a mensagem final aqui existe ainda um grande potencial no mercado brasileiro que vem crescendo nos últimos anos. Né? A gente Uhum. dobrou a de pessoas físicas comparando com o ano de 2019 e a tendência é que isso continue. Muito legal. Bom, eu já fico por aqui agradecendo muito ao Márcio, que nos ajudou até aqui. Eu vou passar a palavra final aqui, a gente só tem mais um minutinho. Você sabe que a minha educação financeira, quando eu era criança, sei lá, uns 6 anos, foi muito frustrante. Meu pai me deu um porquinho, enchi de moeda e meu irmão roubou para ir para o parque, né? Então, não aprendi nada. Mas estou aprendendo com vocês agora. Eu acho que vou ter uma guinada na minha vida. O Arthur, fala para a gente um resumo dessa ópera aí. A gente começou falando de educação financeira, faz uma reserva e depois parte para ação. E para não ficar muito no campo da teoria, já entra lá, procura uma boa corretora e já começa, claro, que se você é bem planejado, tiver um dinheirinho que você está bem organizado, é um pouco por aí o resumo da ópera, né? Isso, na corretora, seja do banco, na corretora independente, eu já vou encontrar todas essas opções. Aonde vai ser o meu porquinho de hoje em dia? Qual vai ser o lugar onde eu vou fazer a minha reserva de emergência? Eu vou deixá-la investida também, mas em algo bem conservador. Eu vou encontrar isso na corretora. E a outra parte eu vou assumir um pouco de risco sendo sócio de grandes empresas ou tendo participação em grandes imóveis nos fundos imobiliários. Vai Uhum. devagarzinho, passo a passo, entenda que esse risco é muito menor do que parece ser e que vai valer a pena. A gente planta investimento hoje, colhe patrimônio no futuro.
É uma questão de hábito. Eu vou ficando por aqui agradecendo muito os nossos convidados que deram uma aula aqui para a gente entender melhor como investir na Bolsa de Valores. Obrigado, Márcio Macedo, gerente de conteúdos educacionais da B3, e o Arthur Moraes, professor da B3. Vai lá no site, se informa, faz o curso online que vale a pena. Muito obrigado mais uma vez. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua presença. Ideias e debates fica por aqui. Você continua mandando as suas sugestões, como mandou essa. A gente vai trazendo aqui como utilidade pública, hoje, sobre educação financeira. Muito obrigado e até a próxima edição.